Meus amados, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele disse assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos sim uma grande luta, mas essa luta nem é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades nas regiões celestiais. Quando eu falo em região celestial, eu não falo em literalmente você estar no espaço. Não. É o raio de ação que Deus confere a cada um de nós. Esse raio de espaço é chamado de região celestial. É o raio de ação que Deus coloca a cada crente. E nesse contexto, aí sim vem as nossas batalhas espirituais. E essas batalhas são travadas no mundo invisível e no mundo visível. No mundo espiritual e no mundo real. Isso é fato. Então nós temos aqui Jesus no Getsêmani, prensa de azeite. Era um lugar que costumeiramente ele ia com os seus discípulos. Então era um lugar conhecido por ele e pelos seus discípulos. E o propósito do Senhor era entrar em guerra espiritual contra as hostes do inferno. O momento crucial estava chegando, que seria aquele momento que começaria com uma prisão, a prisão dele. Imagine, irmão, quando alguém recebe um decreto, você está preso. E foi exatamente isso que aconteceu. E o pior, quando a prisão é arbitrária, quando ela é feita com violência, de forma injusta, e quando aqueles que vêm fazê-lo, eles vêm fazê-lo com ordem de subestimar, de humilhar, de maltratar, de bater. É a lei que desfaz a lei, que desmerece a própria lei. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus já sabia que aquilo estaria acontecendo. Ele já havia profetizado no dia da Santa Ceia, era a última celebração dele e ele sabia disso. Aquele que sentou à mesa com ele, que era seu amigo, que era o seu homem de confiança, foi exatamente aquele que havia vendido Jesus por uma bagatela, por 30 moedas. Era o que ele achava que valia Jesus. Tem pessoas que não sabem o valor que Jesus tem. Tem outros que dão um valor muito pequeno por ele. Mas ainda tem aqueles que dão tudo por ele. Glória a Deus. E aqueles que dão tudo por ele certamente estão aqui nesta noite glorificando a Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que na verdade, quem o entregou, quem o vendeu e o entregou, foi alguém que estava perto dele. E não existe coisa pior do que uma traição. O maior problema não são os nossos inimigos.
Esse não é o maior problema. O maior problema são os nossos falsos amigos. Nós não precisamos nos preocupar com os nossos inimigos, porque já sabemos que ele é os nossos inimigos. Porque já sabemos que ele nos quer o mal. Não precisamos nos preocupar tanto com ele. Agora nós precisamos nos preocupar com os que se dizem ser os nossos amigos. Com aquele que senta ao nosso lado, com aquele que come na nossa mesa, com aquele que anda conosco. Glória a Deus. Esse é o maior problema, os nossos falsos amigos. E os falsos, irmãos, por que falso? Porque não é verdadeiro. Glória a Deus. E uma pessoa que não é verdadeira, ela tem dupla personalidade. Ora é uma coisa, ora é outra. Ora lhe abraça, lhe beija, lhe elogia, e ora, na sua ausência, fala mal de você, lhe critica. Diz, você é maravilhoso. Depois dia outro, ele não presta. Isso é horrível. E Judas, irmãos, era este crente, era este obreiro. Ele estava lá com Jesus. Glória a Deus. Ele compartilhava os segredos do ministério. Ele compartilhava a vida de Jesus. Ele estava lá fazendo a obra, evangelizando, pregando. Ele estava lá expulsando demônios. Até demônios Judas expulsou. Como é que pode alguém assim, tão abençoado, trair aquele que tem lhe abençoado? Glória a Deus. Mas, amados irmãos, a Bíblia diz que o Deus deste século, isso se reporta ao diabo, ele cega o entendimento das pessoas para que elas não vejam, para que elas não entendam, para que elas não percebam. E quando as pessoas têm o seu entendimento obscurecido pelo espírito de engano, ela faz qualquer coisa, é capaz de qualquer coisa. Somente a presença de Deus é que pode dissipar as trevas, desvendar os olhos dos cristãos e dar uma grande vitória. Então o tempo, a hora de Jesus ser traído estava chegando. Ele deu uma mensagem na Santa Ceia, dizendo, um de vós há de me trair. E houve quase que um escândalo. Todos ficaram espantados. E um disse, sou eu? Outro dizia, sou eu? O próprio Judas disse, eu? Hipócrita, é você mesmo. Mas Jesus silenciou. E dali, amados irmãos, o Senhor celebrou a ceia. E Judas tomou a Santa Ceia. Mas a Bíblia diz que quem toma o pão e bebe do cálice, indignamente, toma e bebe para a sua própria condenação. Ele não sabia, mas a condenação dele começou ali. Não começou quando ele traiu. Quando ele traiu, ele estava sendo enganado. Mesmo assim, Jesus ainda o amou. E o amor até o fim. Foi até com ele as últimas consequências. Ou seja, deu mais uma chance, mais uma oportunidade. Claro, no Getsemane, era a última oportunidade que Judas estava tendo. Então, amados, depois daquela celebração, Jesus, ele disse, esta noite, versículo 31, todos vocês essa noite se escandalizarão em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas dos rebanhos se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Observe que Jesus profeticamente disse que naquela noite iria acontecer uma coisa terrível. E exatamente naquela noite, Jesus estava com eles no Getsemane.
Certamente eles haviam esquecido das palavras do Senhor, que é um dos grandes problemas da vida do crente. É quando ele esquece do que o Senhor fala. Então Jesus, irmãos, no Getsêmani, foi com um propósito: orar. Estamos na manhã deste dia, em todo o estado de Alagoas, em todas as igrejas, Assembleia de Deus, estamos orando ao Senhor. É um dia de guerra, de luta, de batalha. Não um confronto físico, material, mas um confronto espiritual. Porque há uma guerra hoje sendo travada do bem contra o mal, da luz contra as trevas. Porque, irmãos, o diabo, a missão e função dele é matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. E nós fomos feitos para sermos livres, e livres para a glória de Deus. Mas o homem, na sua mesquinhez, quer nos aprisionar, tirar o nosso direito e roubar os nossos sonhos. Quer destruir as nossas famílias. E nós precisamos fazer alguma coisa e estamos fazendo. Mas para isso, não precisamos de nenhum ato de violência. Para isso, precisamos apenas chegar diante do trono do Senhor e apresentar a Ele a situação e os riscos que nós estamos correndo. O Senhor sabia disso. Disse: muitos vão se escandalizar em mim. Por que haveria de se escandalizar? Primeiro, porque sabia que ele era Deus. Homem, filho de Deus. Tanto é que a expressão filho do homem. Segundo, sabia que ele tinha poder. Todo o poder do céu e da terra estava depositado nele. Terceiro, todos aqueles que lhe ladeavam, que lhe seguiam, sabiam de uma coisa: que Jesus era mais forte, que ele era mais poderoso e que ninguém podia abatê-lo. A exemplo de um dia que Herodes mandou prendê-lo, e ele estava com seus discípulos, e os discípulos se deram conta, estavam cercados pelos soldados, e o capitão veio, se aproximou do grupo, dos 13, 12 mais um, que era Jesus, e como eles não sabiam quem era Jesus, o capitão perguntou: quem é Jesus? Imagina o silêncio que pairou naquele momento, a tensão nervosa, o medo. Era um confronto das autoridades romanas, que controlava até então o mundo na época, e todos ficaram quietos. Ninguém ousou dizer, apontar: é ele. Seria isso traição. Mas todos se mantiveram quietos. Jesus deu um passo à frente e disse: a quem procurais? Disse: a Jesus de Nazaré. Ele disse: sou eu. Quando ele disse sou eu, irmão, caiu todo mundo por terra. Imagina aqueles soldados romanos, né? Com aquelas mini saia, aqueles pantuá na cabeça, assim, parece um galo de Campina, né? Tudo vermelhinho com preto. Eles caíram todos por terra. E depois para arrumar aqueles, né? Arrumar aqueles capacetes, aqueles negócios todos. Mas eles se levantaram e Jesus continuou lá no lugar dele. Deu um passo para trás, o camarada disse: eu quero saber quem é Jesus de Nazaré. Jesus deu um passo à frente e disse: eu já não disse, sou eu. Caiu todo mundo de novo. Os discípulos, irmãos, estavam lá. Imagine o gozo inefável, a alegria que extravasou. E eles: esse é o homem que nós devemos segui-lo. Ele tem poder. Ninguém vai conseguir nos vencer. Essa foi a ideia. Por isso que Jesus disse: vocês esta noite vão se escandalizar em mim. Porque esta noite será diferente daquela outra.
que eu só me identifiquei que era eu e caiu todo mundo. Mas hoje ninguém vai cair. Hoje eu vou me entregar. Glória a Deus. Porque há pessoas que pensam que César, que Herodes, que Pilatos, eles tinham autoridade. Tinha, entre aspas, se Deus desse. Se não, não tinha. Ninguém tem autoridade se de Deus não vier. Tanto é que a Bíblia diz que as autoridades foram constituídas por Deus. E a pessoa só é a autoridade até o dia que Deus quiser. No dia que Deus não quiser, Deus tira a autoridade de qualquer homem aqui embaixo, aqui na terra. Deus tira, porque Ele é Senhor. E Ele tem as suas maneiras, as multiformas de trabalhar. A bem da verdade, naquele momento, Jesus, sabendo do que estava para acontecer, Ele disse, olha, nós precisamos sim orar. Eu estou muito triste. Eu estou muito triste. A minha alma está cheia de tristeza. Está no versículo 38. Disse Jesus, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E nós precisamos vigiar e orar. Não é só orar, é vigiar também. Nós precisamos de vigiar e precisamos de orar. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor foi um pouco adiante com os 3, Pedro e mais 2, e prostou-se com o rosto em terra e orou. E quando orou, meus amados irmãos, ele disse, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Estas palavras, elas foram proferidas por Jesus, quando, naquele momento que a alma dele cheia de tristeza estava, e o momento em que os pecados dos homens, todos nós, estaria vindo sobre ele. Naquele momento, o seu suor tornou-se ou transformou-se em grandes gotas de sangue. Quando o suor de Jesus transformou-se em grandes gotas de sangue que caía por terra, aleluia, ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Essa primeira expressão, passa de mim este cálice, não está se reportando à morte, porque Jesus não iria ter medo da morte, porque ele era a vida. E a morte não tem poder, não tinha, não tem e nunca terá sobre ele, porque ele era Deus. De forma alguma. Não era com medo da morte. Ele já havia ressuscitado Lázaro, já havia ressuscitado a viúva de Naim, já havia feito muitas maravilhas, então não era a morte que ele estava temendo. E porque ele disse, se possível, passa de mim este cálice, ele estava falando do maior sofrimento que ele iria passar em toda a sua vida enquanto homem aqui na terra. Era o maior sofrimento. E que sofrimento era aquele ou era esse? Era o sofrimento da comunhão, da koinonia quebrada com o Pai. Porque Deus, ele odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. E o que aconteceu foi que no momento em que todos os nossos pecados veio sobre Jesus, o Pai deu as costas. Era por isso que ele estava dizendo, se possível, passe de mim este cálice. Ou seja, eu não queria, meu Pai, esse momento de quebrar a comunhão, de quebrar o meu relacionamento contigo. Tanto é que quando ele ressuscitou Lázaro, a oração dele foi, Pai, eu sei que tu sempre me ouves.
Foi esta a oração dele. Pai. Mas agora ele não dizia mais Pai. Glória a Deus. Aqui ele dizia Pai, mas quando aconteceu lá no Calvário, ele não disse Pai, ele disse Deus. Deus meu Deus, por que me desamparastes? Era deste momento que ele estava falando. Seu suor transformado em gotas de sangue, a sua alma despedaçada de tristeza, tristeza até a morte, glória a Deus. E naquele momento, ele teve uma visão do Calvário. Daquele momento, não a visão da morte, mas a visão da coinonia, da quebra desse relacionamento com o Pai. E aí, meus amados irmãos, naquele primeiro momento, daquela primeira oração, ele disse, todavia, como o Pai não lhe deu resposta, como sempre fazia, eu sei que tu sempre me ouve, me atende, me responde. Naquele momento, o céu ficou de bronze, se fechou. Não houve resposta. Aí ele disse, todavia, Pai, não seja feita como eu quero, mas seja feito como tu queres. Ele já havia ensinado a todos, quando fossem orar, reconhecesse que havia um Deus no céu. E disse, ore assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu governo. Vontade é governo de Deus sobre a tua vida. E seja feita a tua vontade. E ele já havia ensinado. Ele estava dizendo para nós, olha, nunca queira que seja feita a sua vontade, porque a sua vontade, por melhor que pareça ser, pode não ser. Mas queira sempre que faça a vontade de Deus na sua vida. Tem muitas coisas boas que você quer, que você gosta, e que às vezes você até faz, mas que não é bom, nem para você e nem para Deus. Então não faça aquilo que Deus não quer que você faça. Isso é muito perigoso. E é exatamente isso que o diabo quer. Que você atenda os anselos da carne ou do mundo. Então, naquele momento ele diz, todavia não seja como queres, mas como tu queres. E ele foi um pouco mais adiante. E ali aconteceu isso. E ele volta para os seus discípulos. Ele voltou para os seus discípulos. Isso é muito interessante. Ele tinha saído um pouco mais adiante, depois voltou para ver os discípulos. Agora eu pergunto, por que ele voltou? Para saber se os discípulos estavam orando. Eu cheguei aqui hoje 7h e alguns minutos. Na hora que eu ia chegando, eu estava preocupado de haver alguma barreira, impedimento de transitar veículo por conta da situação do Brasil. E estava preocupado também em chegar algum irmão e as portas da igreja estar fechadas. Eu fiquei preocupado. Aí eu me acordei muito cedo, como é normal. Para mim é normal, 5h da manhã, para mim o dia já está alto. O dia para mim é maior. Glória a Deus. Se você quiser que seu dia seja maior, só é acordar de 5 da manhã, de 4. Você vê o sol nascer, é coisa linda. Mas deixa para lá. Então você faz o quê? Aí eu vim para ninguém ficar do lado de fora. E quando eu cheguei, o cooperador Pedro chegou igualzinho comigo. Glória a Deus. E eu olhei, eu ri. Eu fiquei alegre. Eu digo, na verdade, Pedro, eu não esperava encontrar ninguém essa hora na igreja. Glória a Deus. Eles não, eu vi um som de uns hinos, eu disse, já começou o trabalho. Eu disse, foi o anjo do Senhor. E ele me ajudou a abrir tudo, arejou tudo. E eu podia ter feito como Jesus, né? Ter ido a um tiro de pedra. Eu podia ter dobrado os joelhos aqui e ficar orando até 9 horas. Mas eu disse, não. Eu vou ficar na porta e vou orar. Porque a gente pode orar, irmão, de joelhos. A gente pode orar com a face no chão. A gente pode orar com os olhos fechados. Mas a gente também pode orar com os olhos abertos. A gente pode orar também sentado. A gente pode orar dirigindo. A gente pode orar lavando a louça. Pode orar varrendo a casa. Glória a Deus.
e essa oração sobe do mesmo jeito. Glória a Deus. A oração que não sobe é aquela que a gente não faz. A oração que não sobe é aquela que a gente faz com o coração cheio de ira, de ódio, de contenda. A oração que não vai é aquela que a oração do macumbeiro, né? Senhor, toma providência, arrebenta com ela, arrebenta com ele, aquele infeliz vai pagar o mal que me fez. Essa Deus não responde. Então, amados, Jesus estava lá, 1 hora de oração, voltou, e quando voltou, encontrou os discípulos dormindo. Versículo 40. Voltou Jesus, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E o Senhor disse a Pedro: então, nenhuma hora pudesse vigiar, em outra tradução, em nenhuma hora pudesse orar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem muitos crentes que eles, pastor, nem se preocupe, nem se preocupe. Nada vai me abalar. Não, pastor, comigo eu sou tampa de chaleira. Tem muitas pessoas que pensam que é forte. É não, meu irmão. Mas não é mesmo. A nossa força está no Senhor. Glória a Deus. Está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. E qual é a alegria do Senhor? É você andar nos caminhos dele. É você fazer a vontade dele. Então ele se alegra e você recebe a bênção. Então Jesus voltou, eles estavam dormindo. Aí Jesus foi orar de novo. Versículo 42. Indo segunda vez orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltou-se Jesus outra vez e encontrou os discípulos adormecidos, porque os olhos deles estavam carregados. Versículo 44. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Irmãos, era uma batalha espiritual. Nós lemos que Paulo escreveu aos Efésios, dizendo que a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra, não era contra carne e sangue, mas principados e potestades das regiões celestiais, e era aquilo que estava acontecendo. Então a Bíblia vai dizer que na terceira vez ele disse as mesmas palavras, glória a Deus. E quando volta, no versículo 45, os discípulos estavam outra vez dormindo. E no versículo 46, ele disse: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Pronto. Ele estava dizendo aqui, qual é a lição que você aprende? Que as oportunidades que vocês tiveram de vencer o mal, vocês perderam por uma só razão: vocês não oraram. Deixa eu dizer outra vez para você nunca mais esquecer. Jesus estava dizendo: a oportunidade que vocês tiveram de vencer o mal, vocês perderam. Porque vocês acreditaram na sua capacidade, na sua força. O nome disso é empáfia. Diga empáfia. Diga de novo, empáfia. Pronto. Pastor, o que é empáfia? É orgulho vão. É a pessoa pensar que é, sem ser. Que tem, sem ter. Nós não somos nem temos. Quem é e quem tem é ele. Paulo, quando disse posso todas as coisas, ele não disse eu posso todas as coisas e parou. Não. Não foi assim. Ele disse posso todas as coisas, vírgula, naquele que me fortalece. Quantas vezes Jesus convidou eles para a oração? Quantas? Quantas? Não perca a mensagem, senão eu perdi meu tempo. 3 vezes.
E 3 vezes de quantas horas? 1 hora. Hoje nós convidamos toda a igreja, por grupo, toda a igreja, para a gente se apresentar a Deus, porque está chegando a hora de uma grande batalha espiritual. Glória a Deus. O inimigo, o Senhor diz, eis que o inimigo chegou. O inimigo nosso já chegou. E eu convidei a todos, e eu disse, não vai haver justificativa de no dia 7, feriado, tudo fechado, alguém usar a desculpa que não pôde vir. Eu disse isso. Glória a Deus. E abri um parênteses para dizer, exceto, eu não gosto dos extremos, porque os extremos são perigosos, exceto dos enfermeiros que estão de plantão nesse horário, porque se tiver plantão à tarde ou à noite, também não justifica. Um bombeiro, glória a Deus, um vigilante. Então alguém que trabalha, inclusive teve um irmão que disse, pastor, amanhã eu vou estar trabalhando, mas eu vou dar um jeito para ir. Eu digo, não faça isso, de forma alguma. Eu não quero que você se prejudique. Eu não quero que você dê um mau exemplo na sua empresa para fazer esse trabalho. Não, Jesus não quer isso. Seja lá fiel ao seu patrão, faça aquilo que está na sua responsabilidade e aonde você estiver, você faz o sacrifício. E Deus recebe do mesmo jeito como se você estivesse aqui. Aleluia. Deus é fiel, irmãos, e Deus nunca pede aquilo que nós não podemos fazer. Aí o que aconteceu? O que aconteceu quando o Senhor terminou de dizer aquilo que levantou, que eles se acordaram e Jesus saiu, Jesus orou 3 horas. E eles oraram quantas? Não se sabe quantos minutos alguns conseguiram orar. Certamente eles não dormiram todo o tempo, mas começaram a orar 10 minutos. Tá? Tem pessoas que não conseguem orar. Minha esposa disse uma coisa que eu não gostaria que ela tivesse dito a ninguém. E eu disse, minha filha, não diga mais isso às pessoas, então. Glória a Deus. Com alguns obreiros, algumas pessoas mais chegadas a ela. E ela disse a esses irmãos, disse que muitas vezes ficava com medo. Porque eu entro no escritório e passo o ferrolho na porta. Era a chave, mas ela tirou a chave. Aleluia. Aí eu botei um ferrolho. Porque quando o negócio é com Deus, é sério. Aí eu não quero ninguém perto para contar a história. Glória a Deus. E aí ela contou aos irmãos que às vezes ficava assombrada, com medo. Porque eu entrava no escritório e dobrava o joelho. E ela fica na porta. Será que ele está vivo ainda? E eu passo 4, 5 horas de joelhos. Glória a Deus. Mas também é diferente. Porque eu sou jovem, tenho muita força. Diferente de alguns que são mais velhos, né? Aí não pode fazer isso. Glória a Deus. Então, amados irmãos, era só 1 hora. Hoje, irmãos, são apenas 2 horas de oração. 2. Uma de 8 às 9 e outra de 10 às 11. Vamos estender a palavra um pouquinho, mas depois tiraremos 1 hora de mensagem, de palavra, depois concluiremos meio-dia impreterivelmente com uma palavra. Glória a Deus. Então, eles não oraram o tempo que era devido para a situação, para o momento. Eles não oraram e que precisavam orar. Aí chega Judas. Por que eles não oraram? Pedro disse, com Jesus? Contigo? Contigo eu vou até a morte. Duvido ninguém me colocar o dedo em você, em ti. Porque tem irmão assim, irmão, que ama mesmo o pastor. Tem, sim. Eu lembro-me que
Aqui nós temos um irmão, não vou identificar o irmão não, vou identificar só o milagre. Temos um irmão, isso há alguns anos atrás, ele era auxiliar de trabalho na época. E Lourenço estava fazendo uma cruzada, e Lourenço e outros lugares. E eu eu sempre passo, onde tem esses trabalhos grandes, eu passo, dou uma palavra de 5 minutos e vou passando para ir olhar os outros trabalhos. E tinha um moço assim em frente, irmão. Eu, a princípio, pensei que ele estava endemoniado, mas não era, ele estava drogado, cheio de cachaça e drogado. E ele começou a dizer coisas comigo, começou a me agredir com palavras, mas eu não ligo para essas coisas. Eu fiquei ali orando em espírito, falando e orando em espírito, e comecei a expulsar os demônios. Mas aí não era demônio. Eu digo, então não é demônio não, isso é safadeza mesmo dele. Nem sabia que era droga, pensei que era só cachaça. E terminei ali, me despedi dos irmãos, e arrudei por trás do palanque, tinha um palanque, o carro tinha deixado na rua em frente, e fui para lá. E na hora que fui, ele arrodeou, eu acho que ele ia me confrontar pessoalmente, porque hoje nós encontramos muitas pessoas valentes para afrontar os crentes, né? Porque sabe que os crentes não brigam. Glória a Deus. Tem pessoas assim, que dizem, é crente, aí vai lá tirar satisfação, tirar onda, o que é que você quer e tal. Aí às vezes se depara com alguns crentes que ele espera não ter na igreja. Aí ele arrodeou. Quando arrodeou esse irmão obreiro, aí ele interpelou ele, meu amigo, senta aí, vá não. Não, rapaz, fica aí. Aí ele partiu para o irmão. O irmão deu um passo para trás, botou a mão assim um pouquinho para trás. Mas, meu irmão, foi um tapa, depois a turma me contou, foi um tapa tão bonito, que o bêbado, drogado, caiu bem com todo o corpo. Quando foi levantar, ele fez assim de novo, ele caiu de novo, sem ele tocar. Só com medo do segundo tapa, o bêbado caiu de novo e levantou. Ele disse, olha, não toque no meu pastor, senão eu lhe piso de pé. Glória a Deus. E eu fiz aqueles... Eu não sabia o que tinha acontecido, eu soube depois. Aí eu vim aqui para a sede. Vim para a sede. Esse irmão congregava, não era na sede, era numa congregação na época. E daqui a pouco, antes de terminar o culto, ele chegou. Irmão. Aí chegou chorando. Pense. Desesperado. E eu fiquei até assombrado. E eu disse, meu filho, o que foi que aconteceu? Aí ele chorando, irmão, contou a história. Pastor, eu vim aqui, a minha disciplina, por isso. Mas o que foi que você fez? Qual foi o seu pecado? Ele contou. Eu digo, qual foi a mão? Ele disse, essa daqui. Eu digo, eu vou orar por essa mão, meu irmão. Pensa que mão abençoada. Glória a Deus. E no outro ano eu separei ele para diácono. Agora não faça isso para ser diácono, não, senão eu lhe disciplino. São coisas que a gente não entende, só Deus. Glória a Deus. Eu vi nele fidelidade. Então, irmãos, em Pedro, Jesus viu fidelidade. Ele disse, contigo eu vou até a morte. Só que Pedro estava certo que ele defenderia Jesus em qualquer circunstância. E na hora que Judas se aproximou de Jesus, aí Jesus lhe deu a última oportunidade. Olhou dentro dos olhos de Jesus. Não é interessante quando uma pessoa olha dentro dos olhos de outra? Sempre que se olha dentro dos olhos de uma pessoa, se está dando uma mensagem, né? Jesus olhou dentro dos olhos de Judas, como quem dizendo, olha dentro dos meus olhos. Tem pessoas que não conseguem olhar dentro dos olhos da outra, você já percebeu? Aí Jesus disse, olha dentro dos meus olhos, Judas. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é meu amigo. Aí ele usou a seguinte expressão. Amigo, a que viestes? Era a última oportunidade. E Judas, infelizmente, ele perdeu. Por que ele perdeu? Porque ele não entendeu o amor de Jesus por ele. Tem muitas pessoas perdendo grandes oportunidades porque não entendem o amor de Deus para com elas, infelizmente.
E agora na hora que Jesus disse, amigo, a que viestes? A Bíblia não dá a resposta de Judas, mas está escrito que se fosse registrado tudo quanto o Senhor falou, os livros do mundo inteiro não conteria as palavras do Senhor. Mas eu quero crer que Judas disse, não, Senhor, eu te amo também. Deixa eu lhe dar um beijo. Glória a Deus, deixa eu lhe dar um beijo. Coisa boa é um beijo, né, irmão? Aí ele beijou Jesus. Mas o beijo de Judas era um sinal para os algozes que estavam ali nas ramagens, escondidos. E Judas havia combinado, aquele que eu beijar pode prender que é o homem. E aquele beijo foi o beijo da traição. Irmãos, tenhamos cuidado com os beijos, né? Beijo é bom, eu gosto. Mas tenha cuidado com o beijo. Glória a Deus. E aquele beijo foi o beijo da fatalidade. E a fatalidade foi para o próprio Judas, que terminou sendo suicida, sendo despedaçado, sendo humilhado e morto e indo para o inferno. Judas, meus amados irmãos, depois do beijo que prenderam Jesus, na hora que prenderam, pega, Jesus não correu, ficou ali. Quando prenderam Jesus, aí Pedro lembrou, eu disse que com ele ia até a morte. E Jesus tinha dito a Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Pedro não viu galo nenhum cantar, disse, ele pensa que eu não vou defender, claro que eu vou. E ele puxou uma espada, partiu para Malco, que era o que estava agarrado com Jesus, disse, vou começar arrancando a cabeça dele aqui. Deu uma espadada na cabeça dele, mas Malco era um soldado hábil, rapidinho deu um pulo, mas aí a lâmina da espada de Pedro pegou só na orelha, assim, pá, que a orelha caiu. Imagine quanto sangue. Aí Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, quantas vezes eu ensinei você a usar espada, usar de violência? Com a espada que você fere, com ela você é ferido. Por isso nós não devemos usar de violência em circunstância nenhuma. Se alguém lhe fizer o mal, faça o bem para essa pessoa. Se alguém falar mal de você, ore por ela. Glória. Quantas pessoas, irmão, vocês não sabem, não têm a pálida ideia, e alguns até que sabem, até que ouvem. Quantas pessoas falam mal de mim? Glória a Deus. E às vezes aquelas que chegam aqui e me abraçam e me elogiam. Pastor, o senhor é uma bênção. Eu digo, é mesmo, irmão? É mesmo, irmã? E depois, quando sai, mete o chicote. E o que é que o senhor faz por ela? Eu oro para Jesus abençoá-la. Glória a Deus. Se falar mal do meu ministério, do ministério que Deus me deu, eu oro também para que Deus faça essa pessoa um pastor. Glória a Deus. Porque só sendo um pastor que se entende o que é estar naquele lugar. Ora não se entende. Aleluia. Meus amados irmãos, e quando Jesus corrigiu a Pedro, deu uma doutrina para ele, disse, olha, nunca te ensinei a fazer isso. Aí Jesus foi lá, pegou a orelha de Malco. Meu filho, venha cá. Venha cá, você que veio me prender. Pegou a orelha dele e botou assim no cantinho, do mesmo jeito. Aí ficou coladinha. Do mesmo jeito. Glória a Deus. Perdeu uma boa oportunidade de dar glória a Deus para Jesus. Porque o milagre desse, irmão, é coisa extraordinária. Glória a Deus. Mesmo assim, todos vendo aquilo, mas ainda prenderam Jesus. E não foi aquela prisão, vamos comparecer diante. Não, foi, já saiu dali no tapa, no sofrimento. Glória a Deus. E quando se cumpriu, Jesus disse, esta noite vocês se escandalizarão em mim. Aconteceu, por quê? Porque os discípulos, eu não entendo. E cadê o poder dele? Por que ele não pediu um exército de anjos? Por que ele não deu uma palavra que deu naquele dia? Sou eu, e caía todo mundo aqui. Aí os discípulos saíram na carreira. Deixaram Jesus só. Glória a Deus. Mas ele disse que naquela hora que prendesse o pastor, as ovelhas se dispersariam.
Mas o problema não foi naquela hora. O problema foi o depois daquela hora. Vamos para o depois do Getsêmani. No mesmo capítulo, versículo 69. Dali, Pedro foi para o pátio. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. E aproximaram-se dele. Quem se aproximou dele? Uma criada. E o que foi que ela disse? Tu estava com Jesus o Galileu. Uma criada. Identificou Pedro. E o que foi que Pedro disse àquela criada? Pedro negou. Na minha tradução, versículo 70, mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Não estou entendendo o que você quer dizer, o que você quer falar. Não, estou falando que você é um deles. Eu não entendi nada, não estou entendendo nada. Nem de aqui eu sou. Muito bem. E o que aconteceu? Ele saiu dali para o vestíbulo e quando chegou lá, apareceu outra criada e disse, e quando viu, disse aos que ali estavam, esse também estava com Jesus o Nazareno. Versículo 72. Pedro fez o quê? Negou segunda vez. Negou outra vez, segunda vez. E ele agora negou com juramento. Não conheço este homem. Não conheço esse homem. Se nega a Jesus, irmãos, com palavras, mas se nega também com ações, com atitudes. Era a segunda vez que Pedro estava negando, e a segunda foi pior. A primeira ele dissimulou, e a segunda ele disse que não conhecia Jesus. Saiu dali, logo depois aproximou-se dele os que ali estavam, e disseram, verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia, ou seja, você fala como eles, você fala como um crente. Crente fala assim, algo ruim aconteceu, acontece perto dele, ele diz o quê? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder, não é assim? É. E com o pecador? Quando algo ruim acontece, Ave Maria, aí se benze. A linguagem é outra. Se bem que tem algum crente que não é convertido. Eu encontrei um casal de obreiros, num determinado supermercado. Encontrei um casal de obreiros. Eu e minha esposa quem viu, aí foi lá. Disse, fulano, assim, fulano, aí abraços e beijos. E não sei o que foi que minha esposa disse, uma coisa assim que impactou. Aí o obreiro disse, Ave Maria. Aí eu fiquei assim. Eu fiquei, irmão, pense, fiquei sem palavras. Estarrecido. Então, disseram, a tua fala te denuncia, tu és um deles. E Pedro para provar que não era um deles, que não era um cristão, ele começou a praguejar, a rogar praga. Esse negócio de dito, de praga, é coisa de pecador. E ele, para não ser identificado como um crente, ele resolveu falar o que todo pecador fala. Eu não sei o que ele falou, a Bíblia também não diz. Mas eu imagino aquilo que as pessoas dizem aí fora, que ele disse lá. E ele começou a rogar praga e até jurou dizendo, não conheço esse homem. Era a terceira vez. E quando ele disse, não conheço este homem, o galo cantou. E cumpriu-se as palavras de Jesus. Porque os céus e a terra podem passar, mas as suas palavras não passam. Permanece para sempre. Quantas vezes Pedro negou?
3. Quantas vezes ele dormiu na hora de orar? 3. 3 grandes oportunidades eles perderam. E hoje eu digo, 2 grandes oportunidades a maioria dos obreiros e dos crentes perderam, que iriam ajudá-los a vencer nas 3 oportunidades de investida de Satanás contra a vida dele. E quando, versículo 75, e quando ele terminou de espraguejar e dizer que não conhecia, o galo cantou, versículo 75, lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, e saindo dali, chorou amargamente. Essa foi a melhor parte da vida dele, que isso reflete o arrependimento, não o remorso. Judas sentiu remorso, Pedro arrependimento. Ele arrependeu-se profundamente do que fez. Jesus, ele disse assim, aqueles que me confessar, essa profecia vale para você. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então este dia, que aqui estamos de joelhos, é para dizer da nossa dependência do Senhor. É para dizer que nós necessitamos dele para enfrentar as batalhas nos impostas enquanto aqui na terra. Porque reconhecemos que sem ele não somos nada e não podemos nada. Mas sabemos que com ele todas as coisas nós podemos. Que Deus em Cristo, amados irmãos, me ajude e lhe ajude. E nossa gratidão a Deus pela sua vida e por você ter vindo. Amém? Graças